Alguns livros a gente lê, outros livros nos leem, e são esses que mudam tudo. Eu sempre fui uma mulher que buscou respostas, e muitas vezes elas chegaram através das páginas de um livro. Não como soluções prontas, mas como chaves que abriram portas dentro de mim que eu nem sabia que existiam. Trouxe hoje um compilado de 5 livros que foram essas chaves em alguns aspectos da minha vida. Em primeiro lugar, top 1, o melhor livro que eu já li na minha vida sobre as raízes da inteligência emocional e o motivo da gente fazer o que a gente faz, o motivo das nossas ações e também das nossas reações. Eu estou falando de O que Aconteceu com Você. Esse livro foi escrito pelo Bruce Perry, que ele é um PhD em neurociência, em conjunto com a Oprah Winfrey. Todo mundo conhece a Oprah. E esse livro eu li em janeiro do ano passado, quando eu estava buscando algumas respostas, começando a estudar sobre inteligência emocional, e ele é fantástico. Me faltam palavras para expressar a importância desse livro. Apesar dele não ser muito conhecido, ele me explicou muita coisa, muitas das minhas atitudes, das atitudes das pessoas no geral. O que ele nos fala, tá? Ele nos fala que a primeira infância é crucial no desenvolvimento humano. Não significa que o que aconteceu na primeira infância vai ser pro resto da vida, mas que na primeira infância a gente forma padrões de comportamento, padrões de sentimentos, e esses padrões vão se enraizando na nossa mente, no nosso cérebro, e é por isso que, baseado nesses padrões, teremos comportamentos, modos de pensar, seja pelo caminho A, seja pelo caminho B, lá quando formos adultos. Sabe aqueles sentimentos e aquelas explicações que a gente não sabe bem o que acontece, mas que a gente sente? Esse livro nos traz a resposta de como que isso ocorre. Ele é uma viagem fantástica sobre o funcionamento cerebral, como que as memórias são armazenadas no cérebro, como que os nossos pensamentos se formam, como que as nossas emoções, nossos sentimentos se formam, e o poder, o impacto que as pessoas ao nosso redor têm sobre a gente, principalmente quando somos crianças. A abordagem dele, com esse título, é exatamente o que aconteceu com você. Partindo do pressuposto que toda atitude, toda ação, ela tem uma resposta, ela tem uma justificativa com algo que aconteceu lá atrás. Claro que existem pessoas, por exemplo, que têm um transtorno psicopata, narcisista, e não necessariamente vai ter relação com algum fato que aconteceu no passado delas. Isso acontece. Mas a grande maioria das pessoas não tem esses transtornos. A grande maioria das pessoas simplesmente tem alguns eventos que são considerados traumáticos e que isso molda o comportamento adulto delas. O comportamento adulto delas, então, é baseado em como elas eram quando crianças. Pouca gente tem essa ideia do quanto realmente é impactado. E, na verdade, a ciência tem noção disso há pouco tempo. De 1970 para cá, que essa área tem sido abordada, tem sido estudada, o cérebro humano nesse aspecto tem sido estudado para obter algumas respostas. Eu recomendo demais esse livro para quem quer entender o funcionamento de padrões de comportamento ou autodestrutivos, ou sabe aquela criança problema, sabe aquele adulto problema? O que será que aconteceu na vida dele ou dela para ter essa repercussão hoje? Esse livro é maravilhoso, me explicou muita coisa e mudou muito a minha forma de ver tudo, assim, de ver as pessoas. A gente age de determinada maneira porque não fomos condicionados, mas sim temos padrões condicionantes que nos fazem agir de determinada maneira. Recomendo demais. Em segundo lugar, o melhor livro de relações interpessoais que eu já li na vida, o famosíssimo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Meu Deus, eu li esse livro. Eu era muito imatura ainda, devo ter lido ele eu estou com 36 anos, eu li ele com uns 22 por aí, não fez muito sentido na minha cabeça na época, apesar de eu ter grifado algumas coisas, eu não apliquei na minha vida. Anos depois, mais madura, eu peguei ele para dar uma olhada e eu vi a riqueza que é esse livro.
ele é fenomenal. Sabe a ideia do título pode parecer assim, como fazer amigos influenciar pessoas. Pode parecer uma coisa meio maquiavélica, assim, influenciar as pessoas. Mas não, como que a gente faz para que aquela pessoa faça o que a gente deseja que ela fizesse. E não necessariamente no sentido ruim. Às vezes a gente, sei lá, a gente quer que o nosso filho coma o brócolis. Não é uma coisa ruim. A gente sabe que aquilo vai fazer bem pra ele, mas ele não quer, ele não gosta. O livro parte de como a gente pode fazer com que aquela pessoa faça aquilo que a gente precisa que ela faça. Fenomenal, tem uma leitura muito fluida, muito fácil de ser compreendida, não tem termos técnicos, tem exemplos maravilhosos. Tem um exemplo que eu nunca mais vou esquecer, que ele fala assim, olha, no corredor da morte, nos prisioneiros, assim, nos condenados, se a gente for conversar com os condenados, 90% deles não vão se culpar pelos seus atos. Eles vão achar que tinha uma explicação por ter feito o que eles fizeram, naquele momento tinha sentido, tudo bem, eles reconhecem que é errado, mas eles sempre vão ter uma desculpa para fazer aquilo que eles fizeram. Então, se condenados num corredor da morte, condenados à cadeira elétrica, não se responsabilizam pelas suas próprias ações e mais se veem como talvez vítimas ou como se as atitudes deles não tivessem sido tão graves assim, o que dirá de pessoas como eu, você, a pessoa do caixa do supermercado, pessoas comuns do dia a dia. Se o próprio criminoso não se condena, que loucura é a gente imaginar que pessoas comuns que não cometeram crimes vão se condenar ou vão bater no peito dizendo, nossa, realmente eu estou errado, me desculpe. Não é assim que funciona, a gente tem que saber como abordar as pessoas para conseguir o melhor delas, para conseguir o melhor lado delas e aquilo que a gente tem interesse em fazer o que elas fazem. Outra coisa que ele falou foi assim, a gente sempre está interessado no que a gente quer, é óbvio que todo mundo está interessado. Eu sempre estarei interessada no que eu quero, você sempre vai estar interessado no que você quer, a sua mãe no que ela quer, o seu vizinho no que ele quer. Todo mundo tem os seus próprios interesses e cada um de nós, o presidente do país, enfim, todo mundo está interessado nos próprios interesses. Não é nenhuma novidade, né? A gente não ganha nada impondo aos outros o que a gente quer. A gente precisa aqui entrar na pele dele, da outra pessoa, e fazer como que eu faço para que essa pessoa queira a mesma coisa que eu. O que eu posso dar de ganhos para ela querer colaborar comigo? Isso mudou demais a minha vida, de uma maneira assim. Saber interpretar o que a pessoa quer e dar àquela pessoa o que ela quer. Com isso, a gente consegue que ela nos ajude também, entende? É uma relação de colaboração. A gente dá o que a pessoa quer, por ela estar feliz porque consigo o que ela quer, ela vai dar o que a gente quer também. E no final das contas, é nisso que a gente vai estar interessado. Muito bom. Fenomenal, leiam esse livro, leiam com atenção, sem julgamentos, é muito bom. Em terceiríssimo lugar, o livro que me ensinou sobre manipulação e as modulagens que a gente pode fazer no nosso ambiente. As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Esse cara escreveu muito livro maravilhoso, tá? Mas esse aqui foi o primeiro livro que eu li dele, eu já li também o Maestria. Esse foi o primeiro e eu demorei uns 3 meses para ler esse livro. Ele é bem denso, ele tem histórias muito interessantes, mas ele tem uma escrita mais densa e a gente precisa ler ele com atenção. Senão, se começar a viajar, começar a se perder, vai esquecer do que leu, então precisa sentar com a bunda na cadeira, ler esse livro com atenção. Mas ele é incrível. Eu tava passando por uma fase meio complicada quando eu li ele e me ajudou demais, assim, incrivelmente. E eu já li comentários dizendo que esse livro, nas mãos erradas, ele é uma arma. Eu não acho que seja tanto assim, apesar de que sim, ele foi escrito provavelmente num contexto um pouco menos emotivo, assim. Ele mais fala que o poder é um jogo e ensina as pessoas a jogarem o jogo do poder. Então, é claro que tem uma e outra dissimulação, um e outro aproveitamento, né, das pessoas ao redor, mas eu não considero assim, nossa, que horror, que livro. Eu acho esse livro muito bom, assim, se a gente souber ler ele com a atenção necessária para usufruir as coisas
que vão ajudar na nossa vida sem que a gente se torne um déspota, que a gente tenha essa capacidade, ele é uma chave incrível, ele é uma chave importantíssima. Como o próprio livro diz, eles são 48 leis diferentes para relação ao poder, né? Então, tem algumas, geralmente é uma história, ele usa exemplos da história, o autor, né? Ele tem essa característica. Ele usa exemplos da história para nos elucidar, nos dar um contexto do que está acontecendo. Depois ele explica a lei. Então, ele conta a história, digamos, aconteceu um acontecimento na época de Alexandre o Grande. Aí ele vai nos contar aquele acontecimento, aí ele vai nos explicar o que aconteceu, né? A lei aplicada, as leis que ele separou e nomeou cada uma, e como a gente pode aplicar na nossa vida. É um livro rico, é um livro cheio de detalhes, ele é cheio de notas de rodapé, e é incrível, assim, é fenomenal, mas tem que ser lido com atenção, com dedicação, eu diria. Senão realmente se torna uma leitura mais difícil. Mas vale a pena. Se você é interessado em leituras que não é qualquer pessoa que consegue fazer, que não é tão simples, eu recomendo essa obra, tenho certeza que vai usufruir de muita coisa boa e me ajudou muito num momento meio delicado assim na minha vida. Eu estava precisando ter uns comportamentos melhores e olhar as coisas de uma visão menos emotiva para conseguir, digamos que ter poder realmente na situação que eu estava, e me ajudou muito esse livro. Tem inclusive um único grifo que na época eu precisava muito, e foi o único grifo em vermelho que eu botei um post-it. Tem muita marcação de vermelho aqui, mas nenhuma que eu cheguei a destacar. Essa aqui foi a única. Então, enfim, livro muito bom, denso, mas muito bom. Também abriu muitas portas dentro de mim que eu nem sabia que estavam fechadas. Em quarto lugar, o livro que me ensinou, primeira vez que eu vi um livro falando sobre isso, tá? E eu nem sei se tem outro também, acho que ele é bem completo. Mas foi o primeiro livro que me fez pensar no poder da estética, da beleza, da arrumação, sabe? Da beleza física mesmo, seja ela por estar bem arrumada, unha feita, cabelo feito, arrumado, boas roupas, quanto pela beleza inata da pessoa, aquela pessoa que nasce bonita, que parece um príncipe, uma princesa. E eu estou falando de Capital Erótico, que eu li também já faz uns 3 anos. Fenomenal. O slogan do livro é: pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, a ciência garante. E ele explica, por A mais B, que tudo bem, talvez a gente consiga constatar que a pessoa bonita tem portas abertas que a pessoa feia não tem. Mas o livro não é só isso. O Capital Erótico que ele fala não é só a beleza inata, não é só o olho azul, aquela pele de porcelana, não é só aquela beleza que parece que a pessoa saiu de um conto de fadas. Não. O Capital Erótico, além da beleza física, ele passa pelo capital intelectual, por saber se portar, por saber se comunicar, falar com as pessoas, tratar as pessoas, pela arrumação que não tem a ver com beleza. Então, mulher, unha feita, homem, a unha ali limpinha, cortadinha, uma roupa alinhada, uma roupa bonita, limpa. O capital erótico desse livro, que eu achei muito interessante, não vai só na beleza que já nasce com a pessoa. Claro que essa beleza existe, esse capital existe, mas ele vai muito além disso. E ele nos dá exemplos de pessoas que não eram tão bonitas, no sentido puro da palavra, mas que conseguiram muita coisa na vida porque sabiam se portar, porque sabiam se comunicar, porque sabiam adular, entre aspas, né? As pessoas certas. Tinham um jeito atraente. O jeito atraente vai muito além de só ter o cabelo bonito e ter o olho azul e é isso aí. Não, o jeito atraente, o comportamento atraente, ele vai muito além disso. E esse livro traz esse ponto de vista e, digo mais, ele desenvolve de uma maneira que eu nunca tinha parado para pensar. Sabe aquelas pessoas que têm um magnetismo? Tem muita gente assim, não necessariamente elas são as mais lindas ou têm o nariz mais perfeito. Não, mas elas têm um magnetismo, elas têm uma aura que chama atenção, que faz com que a gente queira observá-las, estar perto. É disso que o livro trata. E ele trata também de como nós, meros mortais que não temos uma beleza avassaladora,
do reino das fadas, como, né, os meros mortais podem desenvolver um capital erótico de acordo com as suas intenções. Então, o homem vai ter um capital erótico porque ele tem alguns interesses, a mulher vai ter um capital erótico porque ela tem interesses diferentes dos homens. Fenomenal, um livro, assim, que quebrou paradigmas, que me abriu os olhos e que eu recomendo muito para todas as pessoas, principalmente para quem tem algum tipo de preconceito com isso. A pessoa que pensa, não, mas eu sou assim, tem que me aceitar assim, eu me entupi de tatuagem mesmo, mas é isso aí, é uma expressão de mim. Ok, é o seu direito, mas saiba que as pessoas terão uma primeira impressão de você que pode não ser a que você gostaria de passar, porém é a que você vai aceitar o risco de passar justamente por não querer se moldar, entre aspas, ao que esperam de você. É o direito de cada um se vestir, se tatuar, usar o cabelo como quiser, mas é inegável que isso causa sensações nas pessoas que vêm. E aí vai de cada um se essa sensação vai ser boa ou ruim. Muito bom, leiam. Maravilhoso. Quinto e último lugar, um livro maravilhoso que me ensinou que o ego pode ser um grande vilão. Um grande vilão. O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Eu já li 3 livros desse cara. Estou lendo o 4º no momento e ainda quero ler o 5º. Ele escreve muito bem. Algumas passagens dos livros dele, para quem já leu vários, pode se tornar repetitiva. Mas a repetição não faz parte do aprendizado, né? Mas ele escreve muito bom. Eu gosto muito, muito dos livros dele. Os livros dele sempre me fazem pensar, refletir. Sempre me rendem muitos grifos, muito aprendizado. Nesse livro, em especial, que eu já falei sobre ele no primeiro vídeo do canal, foi também um momento delicado da minha vida. Ele me ensinou a botar o pé no freio, a conseguir identificar se as minhas atitudes estavam condizentes com o que eu queria para minha vida ou com o que eu estava sendo impulsionada pelo meu ego a fazer. A gente nunca para pensar nisso, né? Não é uma coisa que a gente, nossa, isso aqui é o meu ego ou isso aqui eu mesmo quero? Mas é fenomenal pensar isso. É fundamental. Claro que no primeiro momento não é comum, né? A gente só vai passar todo o tempo pensando nisso. Mas quanto mais a gente reflete sobre essa possibilidade, mais a gente vê que o ego às vezes age em momentos que a gente não tem controle, que a gente não esperava, que a gente não precisava dele. E ele ferra tudo quando ele aparece. Porque a gente enfrenta batalhas que a gente não deveria, não gostaria, só pra não dar o braço a torcer. Só pra não deixar o outro ter a última palavra, sabe? E no final das contas, quem paga essa conta é a gente. É a gente que vai pagar o pato por uma decisão mal tomada, por uma palavra que foi dita e que a gente, na verdade, a gente não queria dizer aquilo, mas saiu pro mundo. Saiu, e aí agora o que a gente vai fazer? E já foi. Sempre fui uma pessoa muito impulsiva e uma das coisas, eu também falei no primeiro vídeo do canal, uma das coisas que mudou a minha vida foi dar uma controlada nos impulsos. E para isso, esse livro me ajudou demais. Como característica do autor, ele cita fatos históricos, ele cita personagens da história para nos explicar, para nos ensinar o ponto de vista dele, o que ele quer passar. Então tem personagens icônicos, Margaret Thatcher, tem Winston Churchill. Ele traz personagens da história e os seus dilemas na época para nos ensinar as lições que a cada capítulo nos são dadas. Livro incrível, eu recomendo muito para todo mundo, mas principalmente para aquelas pessoas que tem algum problema com impulsividade, com não dar o braço a torcer, sabe aquela pessoa orgulhosa, tipo assim, eu nem quero muito isso, mas eu não vou deixar o outro. Isso é uma armadilha gigante para nós mesmos. Então, recomendo muito a leitura com reflexão, né? Com humildade, sabendo que todo mundo tem seus pontos de melhoria. Não é só passar os olhos e dizer, pronto, terminei. Não, tem que refletir, tá? Em todos os livros, no geral. Mas esse aqui tem que fazer uma reflexão considerável, assim, para conseguir tirar os ensinamentos dele. Recomendo muito. Esses foram os escolhidos do vídeo de hoje. Eu quero reforçar uma coisa importante. Os livros são só ferramentas, né? Eles estão aqui, as pessoas dedicaram seu tempo, seus minutos, suas horas a passar
os seus conhecimentos para essas páginas, passa para revisão, passa para editora. Então tem uma série de coisas que acontecem até o livro vir efetivamente para nossa mão. E ele é uma das ferramentas mais poderosas que existe. Mas precisa ser lido, compreendido, refletido e aplicado. Não dá pra gente pegar um livro, só ler e pronto, e nunca mais aplicar, e nunca mais refletir sobre a nossa própria vida. A gente tem que ter uma humildade em buscar nos livros o que a gente precisa naquele momento. Então, assim, estou tendo problemas com a minha estética, coisa e tal. Ok, eu vou ler este livro aqui de mente aberta. Eu não posso ler um livro tentando refutar a todo momento, contradizer o ponto de vista do autor. Eu preciso estar aberta para a leitura, e eu não estou dizendo que eu preciso aceitar o que está dizendo, não, mas eu preciso estar aberta para ver para considerar aquele ponto de vista como algo verdadeiro. Senão não vai dar, senão a gente vai passar os olhos, vai ler, vai ficar acumulando leituras que não vão nos acrescentar em nada. Então, a leitura é uma ferramenta importantíssima, diria eu que uma das mais importantes do mundo, mas ela precisa ser lida, ela precisa ser refletida, ela precisa ser aplicada na nossa vida também. De nada adianta, eu concluí que realmente as pessoas que se cuidam, elas têm mais chance na vida. Tá, mas eu não vou me cuidar, eu vou ficar mulambento mesmo e é isso aí. Não vai colher os frutos, né? Então, eu sei que é óbvio falar isso, mas muita gente espera que só ler o livro seja a mágica. E não, a mágica é ler o livro, compreender o que ele tem a nos dizer e aplicar na nossa vida. Essa é a grande mágica dos livros. Ainda, se você já leu algum desses livros, algum deles falou com você e te ajudou, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, a gente pode conversar mais sobre eles. E também tem um pedido. Se por um acaso tem algum livro que você considera que mudou sua vida, que mudou sua visão, deixa aqui nos comentários também, porque pode ser exatamente esse livro que você leu e que te ajudou, que pode ajudar outra pessoa, inclusive eu mesma. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado.